Aqui no nosso programa. Celso, bota a notícia aqui para nós comentar aqui. Aqui, deixa eu ver, vai colocar. Aqui, ó, bota aqui a notícia aqui, vamos comentar aqui hoje. Pode ser da justiça aí, vamos lá. Pronto, que a doutora tá aqui, bota da justiça aqui. Doutora que é fera, bota aqui, vamos lá, vamos comentar aqui hoje. É porque eu não tô vendo aqui, não tá aparecendo pra mim. Então, vamos lá, ela fala o seguinte, aí... É porque eu não tô vendo, mas vamos lá. Emprestado, Thiago? Eu tô ficando ceguinho. Posso ler pra você, então? Pode ler pra mim, vai lá, Fernanda. Justiça proíbe a entrada de morador em condomínio por comportamento agressivo em Mongaguá, São Paulo. Doutora Daniela, mais uma vez surge o elemento morador antissocial, e aí? Bom, essa decisão, de fato, eu acompanho. Há realmente a possibilidade, desde que a gente siga os critérios pertinentes para a exclusão, tá? Agora, eu quero desmistificar, porque muita gente acha que o condômino antissocial é aquele que todo dia reclama do vizinho, tá? Então, é importante a gente falar que o condômino antissocial, ele tem posturas que passam do comum, do normal dentro do condomínio. É quando todos os quesitos da lei que o Código Civil traz, multa, 5 vezes o valor da cota condominial foi aplicada, não foi possível, ele oferece de fato um perigo à massa condominial, é que a gente começa a vislumbrar uma possibilidade de uma conduta antissocial ali daquele morador, né, daquele condômino. Mas eu destaco aqui e ressalto, cuidado, porque há critérios até se chegar à situação de você excluir, que a gente fala um condômino antissocial do condomínio, há todo um procedimento legal do Código Civil que você tem que, inclusive, dar, que a gente fala o direito à ampla defesa e o contraditório, né? Mas traduzindo é o quê? Dando a oportunidade daquele cidadão também se manifestar e defender frente a uma possibilidade de enquadramento. E lembrando, quem expulsa não é o síndico, não é o condomínio, tá? É uma ação judicial após o condomínio ele seguir todo aquele critério que vem dizendo na lei, dentre outras documentações, que elas ficam robustas, que nós chamamos, levamos ao judiciário, o juiz ele aprecia para ter uma determinação de exclusão desse morador do condomínio. E outro ponto que deve ser ressaltado aqui também. Gente, é um morador, tá? Isso não quer dizer que a unidade dele também vai ser vendida e acabou. Não é isso, não. É um morador que ele não pode adentrar, que foi inclusive esse caso aí, que a Fernanda acabou de ler, da expulsão. Eu li, foi uma determinação judicial e que o morador, ele ficou o quê? Proibido de adentrar o condomínio. Só que no caso dele foi mais peculiar ainda, porque eu sou aqui, estou sempre atenta. Então, o que ocorre? É uma copropriedade ali. Era uma unidade que tinham vários donos, tá? Devido a uma herança, e então essa pessoa ele ficou no apartamento e começou a ter essas condutas. Dentre essas condutas, ele ia até a porta do vizinho, não é? Ele fazia ali suas necessidades nas áreas comuns e dentre outros pontos que levaram a isso. Mas isso tudo é deliberado em assembleia, foi estipulado multa também e ele não conseguiu né, se adequar, infelizmente, foi levado ao judiciário e houve de fato uma decisão judicial, após novamente, eu reitero aqui, seguir todos os parâmetros que a lei solicita. Então, atenção, não é simplesmente um mero, igual a gente fala, um mero de sabor do cotidiano para poder querer tirar a pessoa do condomínio. É isso aí, doutora Daniela, especialista na área condominial, mulher fera pra caramba. E o Celso me sabotou, agora tá aparecendo grandão aqui na tela, não apareceu, mas tudo bem, sem problema, vamos relevar isso aí. Uma coisa importante, a doutora falou aqui, procedimento. Você, síndico, se você quer multar alguém a atuar, tenha provas, comece a guardar. Se você está dando problema grave, notifique, guarde, testemunhe. A gente tem que provar esse comportamento social. Não é simplesmente entrar com uma ação contra a pessoa, você tem que provar. Porque se no caso não vier, se não tiver sucesso nessa ação, a pessoa pode estar contra o condomínio por danos morais. Então tem uma ação que tem que ser muito bem construída, ter com várias provas, você ter um êxito. E por isso que é importante você ter uma assessoria jurídica para te ajudar nessa questão, você montar esse processo. Ô Fernanda, o que você acha desse tal de morador antissocial? Ó, bicho complicado, né?
É verdade. Muito complicado, né, Tiago? A questão da antissocialidade, ela vem despertando várias condutas, né? E nesse caso particular, quando eu fui acompanhar, a gente pode observar que o comportamento, as ações dele dentro do condomínio são ações extremas. É defecar na porta dos outros, é urinar, é xingar, é ameaçar, destruir o patrimônio do condomínio, porque na própria matéria ela cita que ele se apossou de extintores. Então, assim, ele realmente deixou de ser só antissocial e também começou a causar danos e prejuízos para o condomínio. Então, o condomínio não tinha outra solução a não ser levar para o judiciário. E uma coisa muito importante, né, que você e a doutora falou, é a questão do procedimento. Tudo tem um passo a passo, as coisas não são rápidas, embora o incômodo seja constante, diário, e ali às vezes, vamos dizer assim, não conseguir, às vezes estourar, mantenha calma, registre. Faça o boletim de ocorrência, não só no condomínio, mas vá a uma delegacia, faça o boletim de ocorrência, que foram o que os moradores fizeram. Então, assim, eles fizeram todos os procedimentos para que conseguisse na justiça a proibição desse indivíduo, né? E uma coisa muito particular nesse caso é a questão da copropriedade, que vem sendo muito discutido também dentro dos condomínios e pode ser um próximo assunto, né? Para um próximo programa, né, Thiago? Com certeza, condomínio tem muito programa. Foi nossa amiga aí, consultora condominial, a minha amiga Fernanda. Tainá, você como síndica profissional e consultora, bicho problemático é morador antissocial, né? E eu, só que eu não entendo, Tainá, o cara escolheu morar no condomínio, ele aceitou as regras, por que ele não faz, né, o que foi tratado, que foi acordado antes de morar no condomínio, não é verdade? O problema é que o ser humaninho, ele enjaula o animal e ele se vê livre, né? Esse é o problema. Eu acho que podia inverter o papel, porque cada vez mais a gente percebe que as pessoas conseguem conviver menos em coletividade. Você vê isso no âmbito condominial, claro, mas a gente vê isso muito comum no trânsito, a gente vê na escola, a gente vê no trabalho. Então, o convívio está se tornando muito difícil. Eu brinco e falo, estamos vivendo numa geração, mas numa época onde somos donos do nosso direito e sem dever nenhum. Mas, do ponto de vista da matéria, eu queria fazer duas observações. Doutora, se eu não me engano, me confirmei, foi em primeira instância essa decisão? Essa decisão, inclusive, já foi ratificada, que a gente fala em grau de turma. Olha, já passou. Bacana. Qual era a minha observação sobre isso? Primeiro, a matéria do jornal, né? A matéria do jornal é super sensacionalista, né? Como que ela traz isso, como é a abordagem, óbvio, chama muito a atenção. Mas quando a gente pega ali a ação, a peça para analisar, a gente percebe que são várias, é a construção de várias ações, na verdade, a exposição de várias ações que levou a uma decisão. Então, não foi uma decisão unilateral, não foi uma decisão, não foi apenas um ato, mas foi a juntada ali de uma série de ações que o condomínio, na figura do síndico, e ratificado em assembleia, levou ao conhecimento do judiciário. Então, é importante a gente poder falar isso, porque um condomínio antissocial, ele pratica várias ações contra a sociedade, contra a coletividade. Então, essa juntada de provas, né, para que você componha um processo é extremamente necessário, porque você está lidando com a propriedade daquela pessoa, que é um direito constitucional, inclusive. Por outro lado, o que me chama também, o que eu gostaria de trazer aqui para todos vocês, a gente estava falando hoje nos bastidores, é que o direito, ele está se tornando mais amplo e graças a Deus, né? O direito civil, antigamente num passado muito recente, era muito engessado. A gente percebia turmas julgando, né, primeira instância principalmente, julgando ações de condomínio como se fosse mero ato político, né? E, na verdade,
Hoje, o direito condominial passou a ser algo à parte, inclusive do direito civil. Porque de tão amplo e, ao mesmo tempo, de tantos detalhes que está se exigindo. Então, o ponto de vista do advogado que estuda o direito civil, mas também que vai defender ele um condomínio, tem que ser uma ótica muito, muito diferenciada para condomínio propriamente dito. E a gente percebe que as decisões judiciais estão levando a isso. Isso é muito positivo porque tira a sensação de impunidade, tanto do morador que pratica o ato, o ato de infração, quanto de quem representa propriamente o condomínio e da própria coletividade. Então, que venham mais decisões nesse sentido. Eu acho que vai ser muito mais saudável para a sociedade que vive em condomínio. Vem comigo aqui, isso é inteligência condominial, revolução do condomínio, porque aqui condomínio é papo popular, o primeiro programa de rede aberta falando sobre condomínio aqui na nossa TVN Brasil. Então vou dar uma dica para você, vai rolar um intervalo daqui a pouco, certo? O que você faz? Aquele morador que você vê que tá enchendo o saco, tá com comportamento social, manda esse programa para ele. Vou dar a dica, manda o WhatsApp, manda o direct para ele, fala, dá uma olhada nesse programa aqui, dá uma indireta, o que você acha desse assunto aqui? Então, compartilhe desse condominial aí, porque aqui a gente fala do problema e damos a solução também, beleza? Então vamos para os nossos comerciais, porque é VAPT e VUPT.